Olá, galera. Eu resolvi começar uma série de videoaulas a respeito de logaritmo, porque é um tema muito temido pelos alunos, né? Um tema que assusta e que, na realidade, se você dominar propriedades de potências, você consegue ter muito mais desenvoltura para resolver os exercícios de logaritmo, tá? Que aparece não só no estudo do próprio tópico em matemática, mas em matemática financeira, tá? Porque se você quiser aplicar um capital e saber o tempo em que esse capital vai dar um valor que você deseja, você precisa, no seu cálculo, né, no caso de juros compostos, utilizar logaritmo. Em química também aparece para saber o pH, né, de uma substância, se ela é ácida ou básica, e algumas outras aplicações. Mas o nosso objetivo aqui é saber como nós calculamos o log. E aí, nessa primeira aula, vamos aprender a definição de log, como que nós calculamos o log pela definição. Mais à frente, a gente vê a questão das propriedades do logaritmo. Então, de uma forma bem resumida, eu tenho aqui essa notação aqui. Significa o quê? Log de B na base A é igual a C. C e somente C se o A elevado ao C for igual ao B. Tá? Primeiro vamos conhecer esses elementos. Tá? O A é a base. O B, que é o carinha que fica aqui ó, do lado da palavra log, é chamado de logaritmando. E o que a gente busca, via de regra, o C é o chamado logaritmo. Repara que o logaritmo, né? Porque repara que para resolver logaritmo a gente precisa saber potência e equação exponencial. Repara que o logaritmo nada mais é do que o expoente aqui, na potência que tem como base o A, né? E o logaritmando passa a ser o resultado dessa potência. Aqui são as condições de existência do log. O B tem que ser um cara positivo, tá? E o A tem que ser maior do que zero e diferente de 1, tá? Então, eu peguei aqui alguns exemplos, tá legal? Para a gente saber como é que nós calculamos. Então, normalmente nos materiais pede assim, calcule o log usando a definição, tá? Então, a gente só vai usar a definição. Não vamos usar propriedade. Então, quanto que dá o log de 32 na base 2? Então, eu vou chamar aqui de x, tá? Que é o quanto eu estou buscando, x. Então, usando a definição, repara que eu tenho que fazer a elevado a c, que vai dar o b, né? Então, vamos fazer isso aqui. 2 elevado a x, ó. Estou fazendo o mesmo caminho. 2 elevado a x tem que ser igual a 32. E aqui eu me deparo com uma equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, eu tenho que colocar os dois valores aqui com uma mesma potência, tá? Se no lado de cá existe uma potência de base 2, é porque o 32 eu posso colocar como 2 elevado a um determinado número. É esse expoente que eu tenho que descobrir. Como é que eu descubro? Se eu não sei de cabeça quanto é 32, em forma de potência de 2, eu fatoro 32, tá legal? Eu vou fazer o rascunho aqui, mas depois eu vou apagar para poder fazer outra questão. 32. É um número par, vou dividir por 2. Mas aqui, como você já sabe que aqui do lado é 2, você aqui na fatoração já vai direto com 2, tá? Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dividindo dá 4, dá 2 e dá 1. Ou seja, o 32 é o 2 elevado a 5, porque apareceram 5 fatores 2. Então, aqui eu coloco 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Como eu tenho uma igualdade aqui na base,
significa que se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5, o x tem que ser igual a 5. A gente, digamos, a gente corta a base, se corta entre aspas, tá? Então, qual é o valor desse logaritmo? X é igual a 5 é o resultado procurado. Tá legal? Então, fizemos aí o primeiro exemplo usando a definição, tá? Deixa eu apagar aqui o quadro porque o espaço aqui é bem limitado. Então, a gente tem que aproveitar todos os espaços possíveis aqui. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Log de 25 na base 5. Mesmo procedimento, tá? Cara, aqui vai ser o x, não precisa ficar escrevendo se não quiser, mas só para nos ajudar nesse primeiro momento. A gente está aprendendo o conteúdo. Então eu faço 5 elevado a x tem que ser igual a 25, usando a definição. Então vai ficar 5 elevado a x igual a 25. 25, acho que dá para a gente fazer direto esse aqui, né? Mas se não souber, é fatório. 25, se está igualado a 5 elevado a x, é porque o 25 dá para colocar como uma base, potência de base 5. E o 25 é 5 elevado ao quadrado. Ou seja, aqui, ó, a gente corta o 5. E aí o gabarito é x igual a 2, que é o resultado desse logaritmo. X igual a 2. Exemplo 3. Você pode pensar, ué, mas está faltando colocar a base ali, está sem a base. Eu coloquei esse exemplo justamente para falar disso. O logaritmo da base decimal, ele é um dos mais usados, um dos que mais aparece. E se convencionou de que quando não tem a base, é um logaritmo decimal, ou seja, quando não tiver a base, fica subentendido que esse logaritmo é de base 10. Tá legal? É igual a raiz quadrada, a gente não costuma colocar o 2 lá no índice da raiz, porque fica subentendido que é uma raiz quadrada. Mesma coisa logaritmo, se não aparecer a base, fica subentendido que a base é 10, a não ser que a questão diga que aquela é outra base. Tá? Mas, via de regra, se não aparecer a base, o logaritmo tem base 10. Então, eu coloquei agora a base, tá? Mas na questão em si, não tem a base. E aí, fazendo o nosso procedimento, 10 elevado a x tem que ser igual a 10.000. Então, vamos lá. 10 elevado a x tem que ser igual a 10. Você pode falar, pô, fatorar isso aí vai dar um trabalho imenso, né? Você não precisa fatorar. Malandramente a gente pode lembrar ou aprender que quando você tem uma potência, tá? De base 10 com expoente positivo, tá? Então, por exemplo, 10 elevado a 6 sempre vai ser o resultado do 1 seguido da quantidade de zeros equivalente ao expoente. Como aqui, ó, 10 elevado a 6. Então, vai ser 1 seguido de 6 zeros. Ou seja, 10 elevado a 6 é 1 milhão. Eu não preciso ficar fazendo conta. Quando o expoente for positivo, tá? Quando for negativo, tem uma outra forma de fazer, mas também sem precisar fazer conta. Então, aqui, como eu tenho 4 zeros, tá? 4 zeros, então vai ser 10 elevado a 4. Então, vai ficar 10 elevado a x igual a 10 elevado a 4. Cancelamos a base. X igual a 4 é o gabá desse nosso exemplo 3. X igual a 4. Ok? Agora vamos aumentar um pouco o grau de dificuldade, tá? Para a gente não achar que sempre o log aparece desse jeito, tá? Eu tenho aqui log de 9 na base 1/3, né? Então a base não é um número natural, é um número fracionário. Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar das propriedades de potência. Então, primeiro vamos fazer o nosso procedimento, né? A montagem. Então, vai ser 1/3 elevado a x, que tem que dar 9.
Então, 1/3 elevado a x, isso tem que dar 9. Você pode pensar, mas isso aí não tem como resolver porque as bases são diferentes. Mas nesse caso eu tenho como colocar na mesma base. Por quê? Eu tenho 3 aqui e o 9 eu tenho como colocar na base 3. Então qual é a estratégia? Eu vou inverter essa potência. Tá? Inverter a fração. E quando eu inverto uma fração, eu mudo o sinal do expoente. Então, se é 1/3 elevado a x, vai ser 3 sobre 1 elevado a menos x. Tá? Propriedade de potência. E o 9, fatorando, dá 3 ao quadrado. Tá? Só que 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3. Então, eu tenho 3 elevado a menos x igual a 3 ao quadrado. Cancelo a base. Eu tenho menos x igual a 2. Multiplicando por menos 1, os dois lados, x é igual a menos 2, que é o gabá. Ok? Ou seja, o logaritmo ele pode dar um número negativo. Tá legal? A gente vê lá em pH, tá? Porque vê que na definição não fala nada sobre o valor do logaritmo. O b e o a tem que ser positivos, e o a ainda tem que ser diferente de 1. Mas o logaritmo pode ser um número negativo, como a gente viu agora. Tá? E para fechar essa nossa aula, vamos ao exemplo 5. Agora o que eu fiz? Eu coloquei o número fracionário no lugar do logaritmando, ao invés do lugar da base. A ideia vai ser a mesma. Tá? Então, chamando aqui de x, então a gente faz 2 elevado a x, tem que dar aqui 1/4. Então, vai ficar 2 elevado a x igual a 1/4. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa daí. Ué, mas aí vai continuar com base diferente, mas depois eu vou colocar o 4 na forma de potência de 2. Então vai ficar 2 elevado a x igual. E aí quando eu inverto, como não tem nenhum expoente aqui, o expoente que está é 1. Então, como eu vou inverter, o expoente vai passar a ser menos 1. Tá? Aqui eu já botei direto 4, né? Porque 4 sobre 1 é 4, tá? E agora, eu ainda preciso fazer mais uma manipulação aqui. Colocar o 4 na base 2. O 4 ele é 2 ao quadrado. Agora aqui eu tenho que tomar o cuidado de botar entre parênteses, tá? Por quê? Porque o 4 está elevado a menos 1. E aqui a gente tem a propriedade potência de potência, em que eu repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ok? E aí agora, cancela a base. X igual a 2 é o gabá. X igual a menos 2 é o gabá. E aí a gente termina essa primeira aula aí de logaritmo. Forte abraço!